Olá, queridos amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudar a nossa lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos há pouco tempo, 2 lições, iniciamos no primeiro domingo de outubro, iniciamos o nosso 4º trimestre da nossa EBD, do nosso estudo anual de EBD. E vimos a primeira, a segunda lição, estamos hoje prontos para entrarmos na terceira lição. A terceira lição, ela trata de imoralidade e mundanismo da igreja. Isso é um dos temas do contexto em que se encontrava a igreja de Corinto. Nós vamos ver e perceber isso, né? A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito conhecida pelo seu alto grau de imoralidade. A imoralidade era dominante na cidade de Corinto, principalmente a prática do cultualística sexual. Existiam prostitutos cultuais na cidade de Corinto, onde a prática da imoralidade ela era vista como culto aos deuses, aqueles deuses que aquele povo cria e adorava. E a igreja de Corinto, ela surge e se desenvolve nesse contexto. E nessa lição nós vamos ver exatamente a respeito disso, a respeito das orientações que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja de Corinto. Por que isso? Porque, embora a igreja de Corinto ela tenha sido plantada pelo apóstolo Paulo, e embora ela tenha sido constituída em cima do Evangelho de Jesus Cristo, a igreja trouxe para dentro de si imoralidade, uma vez que a realidade daquele povo era conviver com isso, era praticar isso, ela acaba se infiltrando, a imoralidade ela acaba se infiltrando dentro do seio da igreja e provocando ali dissensões, provocando ali conflitos, né, disputas e contendas no meio do povo. De alguma forma isso se desenvolve de maneira não produtiva para o reino de Deus, de maneira que atrapalha o reino de Deus e impede que a igreja de Jesus se desenvolva como deveria. E por causa disso, o apóstolo Paulo vai trazer orientações a fim de que a igreja de Corinto ela possa se encontrar imaculada, perfeita, pronta para fazer a vontade de Deus, pronta para servir a Deus da maneira que agrada a Deus, defendendo os seus princípios e ajustando aquilo que é necessário para que a igreja se torne uma igreja forte e uma igreja que se desenvolva de maneira que ela venha a cumprir o seu papel, né? Essa carta de Paulo, ela parece dividir o assunto em questões ligadas a adultério, problema de litígio e prostituição. Eram um dos problemas mais graves encontrados ali dentro do contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, embora ela tenha sido instituída, ela tenha sido plantada ali em Corinto pelo apóstolo Paulo, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, a convivência, a cultura e as tradições do povo trouxeram para dentro da igreja aquilo que é desprezível, aquilo que é desagradável a os servos do Senhor, aqueles que defendem a fé em Cristo Jesus. É muito importante a gente entender isso, que embora a igreja ela seja constituída de pessoas, a gente viu isso também, essas pessoas são imperfeitas e essas imperfeições elas devem ser diluídas, dissolvidas pela ação do Espírito na vida do crente. Agora, quando as tradições elas são fortes, elas estão firmadas e fundamentadas na vida do indivíduo, ele precisa vencer essas tradições a fim de que ele compreenda a essência do Evangelho e tome uma atitude para que se volte ao centro da vontade de Deus, tomando ali iniciativas. Então nós vamos ver as orientações do apóstolo Paulo, a forma como Paulo aborda o tema, a forma como o apóstolo Paulo trata o tema, as instruções que são dadas pelo apóstolo Paulo, que são instruções que servem para aquela igreja e algumas que a gente pode ainda observar e trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Então nós vamos estudar isso aí, a respeito da imoralidade e o mundanismo na igreja de Jesus Cristo.
Entramos então no nosso primeiro tópico da nossa lição, que é o quê? Problema de imoralidade. Problemas de imoralidade. Primeiro tema abordado pelo apóstolo Paulo é a indecência. A palavra usada no grego é porneia. Porneia é a palavra que é traduzida para o nosso português como sendo pornografia, ou seja, indecência. A versão revista e atualizada da Bíblia, né, Almeida Revista e Atualizada, ela traz, eu uso o termo, né, ela traz a tradução como fornicação. Então, o apóstolo deixa claro, a Bíblia deixa claro, o autor deixa claro na lição que o primeiro tema abordado pelo apóstolo Paulo é o tema da indecência, a indecência que se infiltra no contexto da igreja. Paulo relata também um caso grave que está ocorrendo, que não deveria ocorrer de forma nenhuma. É o fato de que existe um adultério de um rapaz com a sua própria madrasta. Não é? Isso é o que mais intriga o apóstolo, o que mais revolta o apóstolo no momento em que ele descobre que existe uma situação horrorosa, horrenda dessa no meio da igreja, é que a igreja ela não toma nenhuma iniciativa para interromper esse tipo de pecado que ocorre dentro do seio da igreja. Né? Essa atitude que é deplorável, é uma atitude inaceitável e incoerente com o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo, ele percebe que os indivíduos daquela igreja, os membros daquela igreja estão tão ligados nas suas disputas pessoais, nas suas dissensões, nas suas contendas pessoais, dando vazão ao seu ego, ao seu modo de proceder e às suas vontades, que não percebe que um grave crime, né, um grave pecado, uma grave violação dos princípios bíblicos está sendo cometida, a ponto de não tomar conhecimento e não tomar atitude nenhuma em relação a isso. Então, isso causa uma revolta, uma santa revolta no apóstolo Paulo, que vai combater essa questão com muita firmeza, com muita atitude. Qual a orientação? A orientação de Paulo é que a disciplina para tal ato deveria ser a exclusão. Né? Esse é o significado do termo entregar a Satanás. Entregar ao Satanás é expulsar alguém da igreja, é mesmo entregar ao mundo que é dominado por Satanás. É afastar do convívio da igreja, levar para longe, não recebê-lo mais como membro, é afastá-lo do convívio da igreja. Para quê? Para que essa disciplina, essa ausência da igreja, esse afastamento do corpo de Cristo, faça com que essa pessoa sinta a necessidade de voltar para Cristo, de voltar para Deus, e promova na sua vida a restauração do seu pecado, da sua convivência com Deus, da sua comunhão com Deus. Esse afastamento, essa exclusão, ela visa promover uma regeneração, promover um arrependimento, promover um retorno daquele que é excluído por sentir falta do convívio, por sentir necessidade da comunhão com Cristo Jesus. Esse é o objetivo. E Paulo diz que esses devem ser entregues a Satanás, ou seja, não devem ser excluídos, porque é um ato grave, é algo inaceitável para o seio da igreja. Paulo também ele relata que problemas de doenças e até morte possam ser decorrentes de problemas espirituais. E o mesmo se aplica a uma celebração inapropriada da ceia. O apóstolo Paulo ele diz que quando a igreja está envolta em pecado, quando os membros da igreja estão envoltos ao pecado, eles estão doentes espiritualmente. Essa doença espiritualmente ela pode se refletir no físico, no psicológico, no emocional das pessoas. Né? Algumas vezes
a decorrência de doenças e até mesmo de morte decorrem exatamente do pecado, do afastamento de Deus, da ofensa ao Senhor, da constante ofensa ao Senhor. É isso que Paulo está trazendo à realidade da igreja. Muitas das vezes aqueles crentes que deveriam estar usando seus corpos para glorificar a Deus, estão violando seus corpos, estão maculando aquilo que Deus santificou, e esse conflito gera o quê? Gera doença, e pode ocasionar em algumas situações a morte. O apóstolo não está dizendo que todo problema espiritual vai levar à doença, mas alguns problemas espirituais muito graves, não observados, sem atitude, podem levar a doenças graves e até mesmo a morte. É isso que ele está dizendo. A igreja ela foi feita para ser santa, para ser santificada pelo Senhor, para glorificar a Deus. Quando ela não está cumprindo o seu propósito, e se entregando à devassidão, se entregando àquilo que não provém de Deus, ela pode sim, seus membros podem ser alvo sim de doenças decorrentes dos problemas espirituais e até mesmo chegarem à morte. Então entramos então no segundo tópico da nossa lição. Qual é o segundo tópico da nossa lição? Problemas e processos judiciais. Paulo ele fala que a igreja, a carnalidade da igreja, ela está sendo manifesta pelo litígio, pela disputa na justiça comum, né? Pela busca da solução de problemas que são espirituais, decorrente dos seus pecados, decorrente da imoralidade infiltrada, decorrente da indecência que toma conta da igreja, dos graves pecados que assolam a igreja de Corinto, e que eles estão buscando ajuda, que eles estão buscando solução dos problemas espirituais da igreja no mundo. Eles estão fazendo litígio uns contra os outros na justiça comum e dando péssimo testemunho a respeito da igreja de Jesus Cristo aos que estão fora da igreja, que estão no mundo. Então eles estão procurando ali, e Paulo trata disso. Paulo ele diz que a carnalidade da igreja de Corinto, a carnalidade dos servos de Jesus Cristo naquela igreja, ela está sendo manifesta através de um litígio de uns contra os outros numa justiça comum no mundo. Eles estão buscando fora da igreja, fora do convívio de Jesus, fora da unidade, eles estão procurando soluções que são para problemas espirituais no mundo. Paulo diz que a igreja ela tem condições de resolver suas questões sem ajuda externa. Paulo ele enfatiza isso. Os problemas espirituais da igreja devem ser resolvidos dentro da igreja. As questões da igreja devem ser resolvidas dentro da igreja e não fora, no mundo, através de litígio e ações judiciais. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, ok? A igreja ela tem autoridade, ela tem condições, ela tem a capacidade de resolver os seus próprios problemas sem ajuda exterior, sem ajuda externa. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja. Mas para isso, para que isso aconteça, para que a igreja ela possa promover a justiça de Deus no meio do seu povo, é preciso o quê? É preciso que a igreja e as pessoas da igreja, que os membros da igreja abram mão do orgulho e do egoísmo. A fonte do litígio é o coração orgulhoso, ou seja, coração contrariado. Ao invés de buscar uma unidade, de buscar uma harmonia, de buscar uma pacificação, ele assevera o litígio, ele assevera a disputa, e ele leva um problema que é interior, que é interno da igreja, que é para ser resolvido no meio do corpo de Cristo, para a justiça externa, para o mundo. Paulo condena isso na igreja de Corinto, fala, olha, vocês estão errados, vocês estão com o coração de vocês orgulhosos, isso é uma briga de ego, é uma briga de vaidade, vocês estão praticando um coração orgulhoso, por isso vocês estão levando problemas espirituais, problemas de ordem espirituais, que devem ser e têm condição de ser resolvidos na igreja de Jesus para o lado. Como servos de Cristo Jesus, as questões espirituais da igreja devem ser resolvidas no seio da igreja e não por juízos ou autoridades mundanas. Pessoas que não conhecem os princípios bíblicos. Pessoas que não estão nem aí para a fé em Cristo Jesus e o que significa ser um servo.
pessoas salvas, elas têm que andar na lei de Cristo Jesus, né? Preservando, claro, a lei do Estado, obviamente, não somos transgressores da lei, somos pessoas obedientes à lei, até o ponto em que a lei não fira os princípios bíblicos, os princípios do Senhor. Ok? Normalmente, a lei não vai ferir os princípios bíblicos. Normalmente, ok? Cada um deve cumprir, a igreja tem autoridade para exercer a disciplina. Deus recompensa os pacificadores. A igreja, ela tem autoridade para resolver seus próprios problemas. Ela tem autoridade para intervir nos problemas de maneira de paz, de maneira pacífica, de maneira equilibrada, de maneira restauradora, de maneira que produza crescimento, que produza paz. A igreja tem condição, ela tem autoridade para exercer essa disciplina. Deus recompensa os pacificadores. O apóstolo Paulo diz que às vezes você perde uma questão momentânea e assume algum prejuízo psicológico num momento e Deus o recompensa de alguma maneira. Aquela perda que você supostamente teve será recompensada por Deus mais adiante, num outro momento. Pessoas transformadas são diferentes do mundo, ou seja, a igreja ela é diferente do mundo. A igreja é lugar de pacificador, não de pessoas agressivas, de pessoas briguentas, de pessoas orgulhosas, vaidosas, de um ego gigante que querem tomar conta da igreja, que querem fazer tudo da sua maneira, da sua forma, que não aceitam nenhuma outra opinião de ninguém, que querem impor o seu jeito, a sua vontade. A igreja de Jesus Cristo que tem vontade própria, porque como vimos, a igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo, né? Não é uma instituição social apenas, é um organismo vivo. Ela tem vida própria, ela tem o senhorio de Cristo, ela deve estar submetida a esse senhorio de Cristo. As pessoas de Jesus não ficam na rua brigando, disputando, entrando em ações judiciais para disputar questões que são de cunho espirituais. De forma nenhuma aceitável isso. Tá? E ele diz que isso se consegue, a igreja consegue resolver quando há submissão à autoridade da liderança da igreja. A liderança da igreja ali não está ali por acaso. A liderança da igreja ela é uma liderança de pessoas chamadas, capacitadas e ordenadas por Jesus, a fim de que possa conduzir o seu rebanho de maneira equilibrada, de maneira coerente, de maneira que os seus princípios sejam preservados. O apóstolo enfatiza isso. É necessário que se deixe o orgulho de lado, que se deixe o egoísmo de lado e se submeta ali à autoridade da liderança da igreja, que é constituída por Deus para exercer o seu ministério, sabendo que se esses líderes eles abusarem dessa autoridade ou eles usarem de maneira incorreta essa autoridade, eles mesmos prestarão contas para Deus a respeito das suas faltas, caso venham a cometê-las. Então, Paulo está dizendo isso, a igreja tem a capacidade de resolver os seus problemas internos sem ajuda externa, sendo que é preciso que quebre-se o orgulho e o egoísmo e se submeta à liderança da igreja de Jesus Cristo. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, nesse segundo tópico. Entramos então no nosso terceiro tópico da nossa lição de hoje. Qual é? Questões relacionadas com o corpo. Muito importante isso, queridos. É preciso entender, primeira questão, é preciso entender que a regeneração promove um corpo santo que deve ser usado para propósitos nobres. Ou seja, nós que uma vez fomos perdoados do nosso pecado, que fomos batizados no Espírito Santo e regenerados em Cristo Jesus, não podemos usar os nossos corpos para deleites e carnalidades impuras, para a impureza. Nosso corpo não foi feito para a impureza, nosso corpo foi regenerado para a glória de Deus. Então, nós não podemos nos afundar no pecado, nós não podemos continuar uma vida de pecado ou nos afundar ainda mais no pecado
porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. Muito pelo contrário, nós temos que santificar os nossos corpos, porque Deus é santificado e honrado e glorificado através dos nossos corpos. Nossos corpos são santos porque passam a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos nos entregar à carne, não podemos nos entregar ao pecado. Nossos corpos não podem ser usados de maneira equivocada, de maneira que violente os princípios bíblicos do casamento, que violente os princípios bíblicos da vida, da saúde. Nós não podemos usar coisas do nosso corpo que vão destruir o nosso corpo, que vão destruir a nossa vida, abreviar o nosso tempo. Nós não vamos ter prazeres momentâneos que vão nos trazer dano, que vão nos trazer prejuízo, em alguns casos, e muitos deles, às vezes, vão nos levar à morte. Nós não podemos nos entregar a vícios. Não podemos nos entregar a vícios, porque fomos salvos para a glória de Deus. Então, temos que usar os nossos corpos para servir o Senhor com alegria de coração, no serviço do reino. Temos que gastar a nossa saúde, a nossa vida, no serviço do reino, porque seremos prontamente abençoados pelo Senhor Jesus. A libertação é diferente de libertinagem. Nós não fomos libertos do domínio do pecado para vivermos nos contaminando com o pecado. Não, de forma nenhuma, de maneira alguma. Nós que morremos para o pecado em Cristo, devemos viver em Cristo. Ou seja, uma vez que o Senhor nos libertou, Ele nos libertou do domínio do pecado. Então eu não vou mais me entregar ao pecado, eu não vou mais me entregar ao vício, eu não vou me entregar ao adultério, eu não vou me entregar à prostituição, à fornicação, ao alcoolismo, ao uso de droga, ao tabagismo. Eu não vou me entregar a vícios, ao adultério, à fornicação, à prostituição. Eu não vou me entregar a vícios. Não, Ele me libertou para ser santo, para constituir uma família, para ter o meu lar, para trabalhar dignamente pelo sustento da minha família, pelo meu sustento, para financiar a obra de Deus como gratidão. Investimento ao reino de Deus é gratidão ao Senhor. Gratidão porque Deus dá saúde, gratidão porque Deus cuida de você, gratidão porque Deus cuida da sua família. A gente tem que ter essa compreensão muito aclarada na nossa mente, muito aclarada no nosso coração. A gente precisa perceber que é Deus que nos sustenta e por isso nós devemos ser gratos a Ele. Nós devemos investir no seu reino sim, porque o nosso sustento vem do Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos faz prosperar, é Ele quem nos garante, quem nos sustenta em todo momento. Nós temos a necessidade de controlar os nossos desejos, nós temos a responsabilidade, o dever de controlar os nossos desejos da carne e não nos entregar à escravidão do pecado. Jesus não nos libertou para que continuemos no pecado. Jesus nos deu a capacidade do domínio, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos vencer o vício, nós podemos agir de maneira que o vício não faça mais parte da nossa vida, que não nos vença. Nós não podemos nos entregar à devassidão, nós podemos resistir a esse pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é Ele quem nos dá a capacidade de vencermos o pecado, de vencermos a escravidão do pecado. Nós conseguimos isso quando nós nos submetemos ao amor de Deus, à vontade de Deus, ouvimos a voz do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior, e nós rejeitamos o pecado, Paulo diz isso, a igreja ela precisa rejeitar o pecado. O membro da igreja do Senhor, o servo de Cristo Jesus, ele deve combater o pecado a começar de si, dentro de si próprio, porque ele tem o poder de rejeitar o pecado, ele tem sim dentro de si o poder dado por Deus para dizer não ao pecado, para dizer não às tentações, para dizer não às violações dos princípios bíblicos, né? Para dizermos não à imoralidade, não ao adultério, não à pornografia, não ao que quer que seja e que nos leve para longe de Deus, que nos leve a violar o Espírito de Deus, que nos leve a interromper de qualquer que seja a maneira a nossa comunhão com o Senhor, ok? É preciso entender isso. A nossa vida é uma luta constante do Espírito contra a carne. E o Espírito ele deve ser dominante contra a carne. Nós devemos resistir sim, porque é Ele, o Espírito Santo de Deus,
que nos capacita a lutar contra o pecado e a vencer a tentação em nome de Jesus. Chegamos então à conclusão do nosso estudo de hoje. Qual é a conclusão do nosso estudo de hoje? A conclusão é que devemos ser uma unidade em Cristo. A Igreja de Jesus ela precisa estar unida como um corpo. Cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua utilidade, cada membro tem a sua participação, cada membro tem o seu valor no corpo. Todos são valorosos, todos são importantes, mas a igreja ela não pode de maneira nenhuma estar em contendas, em choque, em conflitos de interesses. A igreja ela não tem lugar para ego, para orgulho, para imposição, para a dificuldade de maneira nenhuma, para criar dificuldade, para cortar disputas pessoais. Eu só faço se for do jeito que eu quiser, se não for do jeito que eu quiser eu não faço, então não me interessa. Não me interessa, não quer, me desprezou, então eu vou mostrar, vou criar problema, vou dificultar, vou fazer tudo para que não aconteça a obra de Deus, tudo para que emperre, para que aquilo não seja alcançado. Isso é, queridos, lutar contra o reino. Isso é um reino dividido. E a palavra de Deus diz que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, não pode existir, não pode se firmar, não pode se prevalecer. Em vez de você usar a sua vida para ser uma bênção na igreja de Jesus, você está usando a sua vida para a maldição da igreja, para a maldição dos seus irmãos, para a maldição dos que estão fora, porque estão vendo o mau testemunho que você está praticando. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser uma unidade, nós devemos estar no mesmo propósito. Nós, como vimos na última lição, nós não temos que ser iguais, mas nós temos que ter uma unidade de propósito, ou seja, todos nós temos que estar voltados para o crescimento da Igreja de Jesus. A Bíblia diz também que somos diferentes, que temos capacidades diferentes para usarmos de maneira diferente para que o corpo seja edificado. Nem todos temos a mesma função, nem todos temos o mesmo papel, mas temos todos o mesmo valor diante de Deus. E devemos andar juntos para o crescimento e desenvolvimento da Igreja de Jesus. Devemos trabalhar para que a igreja se desenvolva, para que a mensagem seja pregada, para que sejam plantadas novas igrejas, para que sejam instruídas no caminho do Senhor, de maneira que se tornem fortes, prolíferas e que possam trazer e constituir novas igrejas, plantar novas igrejas e que o reino de Deus seja expandido através da nossa vida. É preciso que tenhamos unidade de propósito, estejamos olhando pela mesma direção, para o mesmo Deus, para o mesmo Cristo, para o mesmo Salvador. Devemos estar unidos em Cristo, porque Cristo nos salvou para exercitarmos a comunhão com Ele e com nós mesmos. Cristo, Ele nos chamou, Cristo nos salvou para nós exercitarmos a comunhão, primeiro com Ele e depois com o nosso próximo, com aquele que está à nossa volta, com aquele que batalha junto, que labuta junto, que prega junto, que evangeliza junto, que discipula junto, que canta junto, que louva a Deus junto, que ora junto. A igreja de Jesus, ela precisa, isso é a vida da igreja, a comunhão entre os membros da igreja, em torno de Jesus Cristo, em torno da pessoa de Jesus, em torno da mensagem de Jesus, essa comunhão que faz da igreja uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve. Nós fomos salvos por Cristo para exercitar a comunhão. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo nessa lição, nesse texto. Nós fomos salvos para a comunhão, para praticarmos, para exercitarmos a comunhão uns com os outros e com Cristo, através de Cristo, através do sangue de Jesus, através dos ensinos de Jesus, através dos mandamentos de Jesus. Pensar e agir. À luz do ensino de Paulo sobre moralidade, como buscar uma mente e um coração puro? Primeiro, abandonando o coração orgulhoso, abrindo mão do egoísmo, abrindo mão do orgulho, sendo um servo humilde, sabendo que Cristo é o Senhor da igreja e que temos na igreja uma liderança consagrada, preparada, capacitada, instituída por Deus para cuidar das questões da igreja de Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo.
Segundo, porque as lutas e conflitos interpessoais continuam existindo. Porque somos seres humanos, somos diferentes, porque temos as nossas questões e faz parte do ser humano o conflito. Conflito faz parte do relacionamento humano, não é? A gente tem que dominar a nossa carne, dominar o nosso orgulho, dominar a nossa vontade, dominar a imposição do nosso ego na vida da igreja, na vida das pessoas da igreja. Para quê? Para que a igreja ela possa se fortificar a cada dia. Como o conceito de tabernáculo do Espírito Santo pode nos ajudar a sermos melhores mordomos de Cristo no mundo? Se cuidamos de nós mesmos e damos testemunho da graça, alcançamos as pessoas através do nosso testemunho. É muito importante perceber isso, querido. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo e através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa fé, através da nossa crença, nós podemos alcançar e expandir o reino de Deus sendo um, sendo diferente do mundo, podendo ser visto e observado pelo mundo como alguém que ama a Deus, como alguém que serve a Deus e como alguém que vive para Deus. É dessa maneira que o conceito de tabernáculo do Espírito Santo pode nos ajudar a sermos melhores mordomos de Cristo no mundo. Ou seja, nós temos a mensagem que salva. Nós temos que transmitir a mensagem que salva, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida. Então não podemos ter vícios, não podemos ter agressividade, orgulho, ego. Não, nós temos que ser entregues totalmente submissos ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que o nosso testemunho possa mudar a vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. E nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Deus te abençoe.